Nesse caso, pessoal, vejam só. Eu tenho aqui dois casos que parecem ser idênticos. Porém, neste caso, eu não tenho parêntese. Neste caso, eu tenho. E o que isso vai influenciar? Gente, todo número negativo elevado a um número par, ele vai virar positivo. No entanto, essa regra só se equivale quando o número negativo ele está dentro do parêntese, certo? Então, olha, neste caso, o menos vai ficar positivo e 10 ao quadrado, como a gente já viu, é 100. Neste caso, permanece o negativo e 10 ao quadrado é 100. Olha só a diferença. Vamos para esse caso. Gente, como eu já disse, todo número negativo elevado a um número par vira positivo. Então, vai ser positivo, lembrando que eu posso colocar o sinalzinho de mais ou não, tá? Não tem importância. Então, 3 elevado ao 4 é 81, tá? Agora, novamente, o menos, ele vai ficar positivo? Não, porque o expoente, ele é ímpar, certo? Então, permanece o negativo. 3 elevado a 3, 27. Vamos para o próximo caso. Gente, só para terminar esse caso do expoente par, nesta situação aqui, eu poderia fazer um jogo de sinais, não é isso? Olha só, menos com menos, mais. No entanto, eu tenho aqui uma potenciação e eu devo resolver primeiro quem? A potenciação. O jogo de sinais deixa para depois. Então, eu vou repetir o menos. E o menos 2 ao quadrado, ó, o menos vai ficar positivo, certo? 2 ao quadrado, 4. Olha só, ele ficou com uma carinha meio triste, certo? Então, quando eu tenho dois olhinhos iguais, ficaria positivo. Dois olhinhos diferentes, negativo. Então, ó, menos com mais, menos 4. Lembrando que, se eu não tivesse o expoente, eu faria primeiro o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Porém, como eu tenho a potência, aqui uma potenciação, eu preciso resolver primeiro a potência. Resolvi aqui. E depois fazer o jogo de sinais, ok? Gente, olha só, nesse caso que eu tenho uma fração elevada a um número negativo. Muito simples quando isso acontece. É só inverter a fração. Então, se eu tenho 1 sobre 4, eu vou ter 4 sobre 1. O 1 aqui, ele não precisa ser colocado, tá? Porque a gente já subentende que tem 1 embaixo de qualquer número. Então, ficará 4 elevado a menos 2? Não, elevado a 2. Porque é aquele outro mesmo caso que fica 1 sobre a base elevado ao expoente, agora sendo positivo. Então, a gente consegue terminar isso aqui. 4 ao quadrado, 16. Neste outro caso, a mesma coisa, olha. Invertendo, 3 sobre 1, mais o 1 não precisa colocar, tá? E o menos 3, que é negativo, vai ficar positivo. A gente consegue finalizar fazendo 3 a terceira, 27. Porque 27, pessoal, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Gente, nestes casos aqui, a gente vai utilizar algumas propriedades das potências para transformar em uma única potência. Por exemplo, aqui eu tenho a multiplicação, certo? Onde a base é x. Multiplicação de potências, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 0, 4. Mais 8, 12. Agora, gente, percebam uma coisa. Se ao invés deste 0 aqui, fosse apenas o x assim. Neste caso, subtende-se que tem 1 aqui, ó. Tem 1. Então, não seria 12, seria 13, certo? Mas como aqui é um 0, então, nesse caso, divisão de potências. Repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. Neste caso, é também uma divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 menos 7, 3. Neste caso, eu irei repetir a base e fazer o que com os expoentes? Multiplicar. Então, olha, menos daqui com mais, que o 2 é positivo, menos com mais, vai ficar menos 3 vezes 2, 6. Neste caso, se eu quisesse continuar, era só fazer 1 sobre x elevado a 6 positivo. Lembrando que, se eu quiser fazer o inverso, é só fazer assim. Ou daqui eu posso passar para cá, assim como daqui eu posso passar para cá.